Até porque a Venezuela está logo ali para mostrar o que o Brasil quer ser. E quantas pessoas mais vão ridicularizar quem fala que existe o risco do Brasil virar a Venezuela? Ainda mais com o Dirceu e o Lula no comando. Ai, isso é coisa de reacionário paranoico. Ai, comunismo da Ibope, não existe. Ai, eu sou muito sofisticado, vou empurrar a história ao lado do Cesare Battisti e do João de Deus. E a Venezuela não tem menor risco do Brasil acontecer o que aconteceu com a Venezuela. Não vai acontecer porque já aconteceu, né? Eu tenho para mim que um está inspirando o outro. Porque há algumas medidas do Maduro que parecem sugestão do TSE/STF, não parece? Tipo, começar a prender a esmo pessoas na rua, falar que vai ser 15 anos de prisão para quem estiver fazendo manifestação antidemocrática, que não aceita o resultado das eleições, que são invioláveis, disse o Dirceu ou o Barroso. Agora eu já não lembro. É difícil lembrar, porque eles falam todos a mesma coisa, né? Meu amigo Gordon matou a Paula na Gazeta, né? Lula é Maduro. Maduro é Lula. Esse tem sido meu tom desde o início. Eu tenho escrito vários textos, hoje mesmo, um na Gazeta. Quarta-feira mandei para os meus apoiadores do Locals o texto que agora vai ser publicado na Oeste, ou já foi, né, que sai toda sexta-feira, mas os meus apoiadores recebem na quarta. O cinismo dos tucanos. Todos esses que estão fingindo, que Lula era democrata e estão surpresos que o Lula está apoiando o Maduro. 2, que o Maduro virou um ditador agora. E 3, que é um caso isolado e não uma história coerente de uma vida toda em que o Lula sempre bajulou e enalteceu tiranos comunistas. Para começar, Fidel Castro. Mas também serve o do Gabão, que ele foi lá visitar para aprender a ficar 27 anos no poder. Hitler, que numa entrevista na Playboy ele chegou a dizer: eu admiro pela força de lutar pelos seus ideais. Uma vez que a dissociação entre Lula e Maduro foi se tornando cada vez mais impossível, restou ao agitprop global relativizar e até mesmo conferir benignidade ao apoio. O Lula está sendo pragmático. Ele está fazendo isso para tentar salvar a democracia. Claro, a esquerda está batendo cabeça. De um lado tem Tabata Amaral, Luciano Huck, até o senador saltitante Randolfo Rodrigues, que tirava foto ao lado do Maduro, e o Maduro não era motorista de ônibus naquela época, era já ditador. Todos eles estão falando, Maduro é ditador, Maduro é de direita, disse Guga Chakra, que já chamou o Maduro de populista de esquerda várias vezes. Deve ter batido a cabeça. De novo. Então, tem uma divisão de estratégias aí. Alguns dizem, é ditador sim, o Lula está errando. Lula está errando. Outros dizem, Maduro é de direita. Só que é curioso, né? Que é um caso único de um direitista bolsonarista que é repudiado por 100% dos bolsonaristas e reverenciado por 90% dos esquerdistas. MST, Dirceu, o próprio Lula, o PT da Gleisi Hoffmann, China, Rússia, todos esses estão do lado do Maduro. Todo mundo virou direita, de repente. Mas é óbvio que eles iam puxar essa da cartola. A relação entre chavismo e lulopetismo é historicamente muito bem documentada. Lula foi simplesmente um dos responsáveis pela chegada de Hugo Chávez ao poder na Venezuela. É o Foro de São Paulo agindo. O Foro de São Paulo não existe. Só tomou o poder. E Lula dizia abertamente, Chávez dirige uma Ferrari e eu um Fusca, mas ambos para o mesmo destino. Qual? Será que é um destino geográfico? Porque o Brasil e a Venezuela não estão no mesmo destino geográfico. Acho que era ideológico. Qual pode ser? Se o Chaves mesmo falava socialismo do século XXI. Era isso. Era esse mesmo destino. Mestre Guzo, contagem de votos por regimes autoritários é disso que Lula gosta. De novo, não há nenhuma falha de coerência do Lula aqui. Há um cinismo escancarado de tucanos, de jornalistas, que fingem surpresa com a postura do Lula. Mostrou ser em público o que realmente é debaixo da máscara. Um membro de carteirinha
do bando de países malfeitores que só admite a tirania como método de ação política. O Brasil está oficialmente no eixo do mal. Olha o senador saltitante, que está dizendo que o Maduro é de direita, é um bolsonarista. Vai ver que ele também virou bolsonarista. Todos somos bolsonaristas, pelo visto. Luciano Huck, Tabata Amaral, todo mundo bolsonarista, de repente. Claro que isso é um teatro mequetrefe. Olha o Reinaldo Azevedo. Já deixei claro o que penso aqui. TV... afirmar como faz a direita golpista, que ronca e fuça, que Lula nunca foi um democrata, é coisa de delinquente. Olha a conta do Nandex, puxando do passado, e esse blog na Veja, que o Reinaldo Azevedo deve implorar para a Veja apagar, né? É uma fonte inesgotável de refutação ao próprio Reinaldo Azevedo, né? Lula tem ódio à democracia. Seu mundo é a troca de favores, toma lá da cá, relações viciosas. Lula deixa claro de novo que odeia a democracia. Reinaldo Azevedo devia ser um delinquente quando escreveu O País dos Petralhas 1 e 2. Eu juro que é tão constrangedor que a gente quase sente pena desse verme. Porque tem algumas teses. Bateu a cabeça, é sempre uma tese, bateu a cabeça, se vendeu ou compromate, que é o que os soviéticos fazem desde sempre. Buscam um dossiê, às vezes o cara em Cuba fazendo coisas que não deve, às vezes o cara assediando menores, às vezes o cara, sei lá, tem alguma prova, e aí o cara apresenta isso para ele e fala, você vai virar um defensor meu agora. E o cara se sujeita a isso, morre por dentro. Eu acho que o suicídio, nesses casos, são mais perdoáveis, até para um cristão, do que se transformar dessa maneira. Eu não sei o que aconteceu com o Reinaldo, mas não pode ser muito diferente de uma dessas três opções. E toda a Globo News, né? Globo News a gente imagina qual seja, né? Fale um pouco sobre você. Sou mentiroso. Contratado. Se for na Globo News, contratado. Né? Para de colocar a sua ideologia nas reportagens. Não, eles são bolsonaristas, diz o ETzinho, jornalista na redação. Né? Eles precisam avançar com a agenda deles, porque eles não estão nem aí para a realidade. Mas, meus amigos, a gente sabe o que vem por aí. A gente sabe o que é a Venezuela, que não é de hoje, o que o Lula defende, e é o mesmo que o Maduro, e não é de hoje, e que todo esse teatro tucano da imprensa, da Miriam Leitão, da Vera Magalhães, do Merval Pereira, do Pedro Doria e companhia, não passa disso. Um teatro mequetrefe. Então, com vocês, o futuro macabro que nos espera, o próprio Lula cantou a pedra. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? Eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Começamos a conversar com os companheiros do Partido Comunista Cubano e com o companheiro Fidel Castro e aventamos a possibilidade de fazermos uma reunião com toda a esquerda latino-americana para que juntos a gente pudesse chegar a ganhar o poder nos nossos países. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. O companheiro Maduro, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Eles estão dando tempo para o regime do Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral limpar as provas das atas que dão a vitória para o Edmundo Gonçalves e substituí-las por atas forjadas. Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresentar a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso.
sabe? E vai esperar na justiça tomar um processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. A oposição que conhece muito bem como o regime opera, e eu também, que já cobri muitas eleições, esperamos que o regime vai apresentar, sim, atas que provam a vitória de Nicolás Maduro. Então, o que o presidente Lula e o Gustavo Petro da Colômbia e o Andrés Manuel López Obrador estão fazendo é dar tempo para o regime e também contribuir para a criação de uma ideia de que existe uma briga entre dois grupos. Foi essa palavra que o presidente Lula usou hoje, né? Ou seja, uma falsa equivalência entre um grupo que está sendo vítima de uma fraude eleitoral e um grupo que está cometendo essa fraude eleitoral. É como dizer que a Ucrânia e a Rússia estão numa briga, né, quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Então, essas falsas equivalências que o presidente Lula gosta tanto de criar, dizer que comparar Israel a Adolf Hitler, enfim, para criar uma confusão em termos de fundamentos éticos e em relação aos fatos, para permitir que os aliados dele possam encontrar uma saída honrosa. E isso vai ser a normalização? A apresentação das atas pode acabar sendo considerado o que o presidente Lula chamou hoje de normalização? Aí haverá dois conjuntos de atas, um apresentado pelo regime e outro apresentado pela oposição. Só que aquela apresentada pela oposição é as que foram transmitidas. Não é preciso ser profeta, basta conhecer o modus operandi dos comunistas. Eu fui chamado de pessimista, porque eu falei, povo na rua desarmado, com Biden, presidente dos Estados Unidos, não vai resolver. E era óbvio que o Maduro ia ganhar tempo e apresentar qualquer coisa que seja. E that's it. E aí agora o Lula vai falar, teve o devido processo legal, quem se sentiu prejudicado tinha como ir na justiça, que é a Gleisi Hoffmann da Venezuela que toca, e ele mantém as aparências de que houve ilegalidade onde não há. E já está acontecendo isso hoje, as we speak, como dizem. Enquanto a gente fala, é exatamente isso que está acontecendo. Então não é preciso ser profeta, gente. Nem ter bola de cristal. Rodrigo, você é muito pessimista, o povo está nas ruas, vai mostrar. E eu falando assim, gente, é uma ditadura brutal. Do outro lado, teve gente que aventou a possibilidade do Maduro pendurar a chuteira. Eu nunca vi ditador aposentado para ir para Bahamas. Eu nunca vi. Ditador só tem um destino. Morre de velhice, como o decreto Fidel Castro, ou é deposto, morto ou preso. De preferência morto, empalado em praça pública, depois 6 feet under the ground, com pá de cal para não voltar. Porque isso é uma peste. Então não existe, pela ambição que eles têm pelo poder, um cara desses abrir mão ou respeitar qualquer coisa que seja. Então não é pessimismo, é estudar comunismo e deixar sempre um espaço para o milagre. Eles acontecem, mas não esperava nada muito diferente.